A palavra de Deus diz lá no texto de Êxodo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Então nós temos lido e temos falado sobre esse texto de Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse versículo, esse texto, essa palavra de Deus foi dada ao povo, a Moisés, para falar ao povo, quando o povo estava numa situação, né, de impasse. Eles estavam encurralados. Diante deles o mar, atrás vinha o exército de Faraó com toda a sua arma de guerra, com toda a sua força de guerra. E não é fácil crer nestas horas, irmãos. Nós temos que ser honestos com Deus. Na hora que nós estamos encurralados, né, diante das situações, não é fácil crer, mas ainda que não seja fácil, é a melhor saída. É a única saída. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus tinha um propósito para o povo de Israel. Deus tinha promessas para o povo de Israel. A promessa de Deus para o seu povo era a terra prometida. E essa foi sempre a vontade de Deus, colocar seu povo naquele lugar. Mas quando Deus tira o povo de Israel do Egito, muito mais do que mudar de endereço, eu moro no Egito, agora não moro mais, agora eu moro em Canaã. Muito mais do que isso. O propósito de Deus na vida do povo de Israel era uma mudança de condição, uma mudança de status, uma mudança de vida, não era só de endereço. Sabe por que é assim, né, irmãos? Às vezes você vive num lugar e lá dentro só tem briga. É o marido que briga com a esposa, é o filho que briga com o pai. Vamos mudar de casa. Muda de casa. Não vai mudar nada, irmãos. Lá na outra casa, no outro endereço, vão continuar as mesmas lutas, as mesmas guerras, os mesmos conflitos, enquanto não houver uma mudança de vida, uma mudança de condição. E esse era o propósito de Deus, mudar o status do povo de Israel, de escravos passarem a ser livres, de perseguidos e oprimidos se sentirem prontos, libertos, seguros. E esse é o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, quando você encontra Jesus, o propósito de Deus é mudar o seu status. Não é o seu endereço, não é a sua condição financeira, não é o que você tem ou deixa de ter. A vontade de Deus, o plano e o propósito de Deus é mudar a sua condição. E foi isso que Deus estava fazendo com o povo. Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto. Nós temos falado muito sobre o deserto, e a gente sabe que o deserto era o caminho para chegar lá. Se eles não quisessem passar pelo deserto, também não iam chegar na terra prometida. Então, o deserto é o caminho. E lá no deserto, Deus mostra a sua glória, o seu poder. Ele faz milagres, maravilhas. Aí você vai ver quem é Deus. Porque quando tudo está bem, irmãos, quando tudo está, né, tranquilo, o que você fala? Nem preciso ver o poder de Deus, eu resolvo a situação. Mas quando você está passando pelas lutas e pelas provações, aí a gente tem a oportunidade de experimentar o poder de Deus, as maravilhas de Deus. Ali o que aconteceu foram maravilhas, irmãos, coisas sobrenaturais que vão contra o curso normal da natureza. E isso é milagre. Isso é maravilhoso. Isso é o que Deus faz na nossa vida, irmãos. Eu tenho falado isso várias vezes nos últimos dias. Quantas vezes eu tenho provado Deus mudar o curso natural das coisas por nossa causa? Não é maravilhoso um Deus assim? Esse é o nosso Deus. Deus tem uma notícia maravilhosa para cada pessoa, para cada ser humano. A vontade de Deus, a notícia de Deus, a mensagem de Deus para nós é que nós sejamos livres. Deus nunca quis que o homem fosse escravo. Nenhum tipo de escravidão. Não é desejo de Deus, não é o propósito de Deus. Deus nunca planejou que o homem se tornasse escravo.
E a boa notícia é que Deus tem liberdade para nós. No Salmo 119, no versículo 45, diz assim: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Então, quem busca os preceitos de Deus, a palavra de Deus, pode caminhar em liberdade. Está escrito, é a palavra de Deus. Eu andarei em liberdade porque eu busquei os teus preceitos. Nós também usamos muito o texto de Isaías, o ano passado, com a referência lá em Lucas, né? Lucas cita Isaías, lá no capítulo 4 de Lucas, os versículos 18 e 19, que falava sobre a palavra profética sobre o Messias. O Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é o ano aceitável do Senhor? O que é o ano do jubileu? Nesse ano todo escravo ficava livre. Nesse ano todo devedor tinha suas contas pagas, suas dívidas resolvidas. O ano aceitável do Senhor, Deus não planejou a escravidão em nenhum momento. Embora ela tenha entrado, né, no mundo, na sociedade, nos costumes, mas não é o plano de Deus. E não é o plano de Deus para você. Embora na palavra de Deus no Novo Testamento, a gente encontra que alguns apóstolos se chamaram de escravos de Cristo. Paulo, Tiago, Judas, Pedro. Eles falaram, somos escravos de Cristo. Mas essa escravidão é aquela voluntária. É um ato voluntário de servir e se entregar totalmente a Deus. Não é uma imposição. Aliás, Deus não aceita isso. Deus nunca vai fazer você servi-lo impostamente. Ele não aceita nem a tua oferta quando a tua oferta é imposta. Quando alguém fala, dá, e você se sente coagido a dar, você pensa que Deus aceita? Deus aceita aquilo que a gente faz de coração. E quando esses homens de fé, né, falaram, somos escravos de Cristo, essa escravidão Deus aceita porque é a entrega total, absoluta que eles tiveram na sua vida. E ainda por cima tinham uma recompensa. O escravo não tem paga, né? Não tem salário, mas a escravidão, quando você se entrega a Deus totalmente, isso é liberdade. Sabe por quê? Porque é a escolha da sua vontade. Eu quero servir. Aí tudo bem. Né? E foi isso que esses homens falaram. Mas para Deus, para o povo de Israel, Deus não tinha esse plano, não. Eles viveram mais de 400 anos no Egito, né? Somado com a parte que foram para Canaã, etc. Os estudos mostram que foram em torno de 430 anos, desde o Egito até Canaã. E mais ou menos uns 150 anos de escravidão. Por quê? No começo, eles foram morar lá, como família de José, foram abrigados na terra de Gósen, criaram seus rebanhos. A Bíblia conta isso. E fala que depois, quando o faraó morreu, nasceu outro faraó, que não conheceu José e não sabia de tudo, ele escravizou o povo, porque ele viu o povo crescendo muito, o povo podia se tornar mais forte do que os egípcios, e eles poderiam dominar a terra. Então, eles subjugaram o povo de Israel. Agora, veja, 150 anos mais ou menos de escravidão. Muitas crianças nasceram escravos. Muitos irmãos nasceram conhecendo como única vida a escravidão. Vida de escravo, trabalho de escravo, roupa de escravo, comida de escravo. Vida de escravo. E essa era a mentalidade do povo. Essa era a mentalidade que o povo tinha, porque se você nasce, irmãos, né? Cachorro, você vai acreditar que você é cachorro. Você nasce no meio da cachorrada, desculpa, era isso que eu queria dizer. Você nasce no meio da cachorrada, você vai acreditar que você é cachorro, não tem jeito. Né? Você nasce no meio de uma cultura, ainda que você seja diferente dela, até vou fazer uma alusão, que é uma brincadeira. Lembra do Tarzan? Ele nasceu no meio da macacada, irmãos. O que ele achou? Ele queria macaco também. Quem foi nascendo ali no Egito, diante das circunstâncias, achava que era escravo e tinha que ser escravo, e era a única vida que podia ter, vida de escravo.
Assim como quando nós nascemos nesse mundo e nascemos da semente do pecado, e a gente olha para a circunstância, a gente acha que a única coisa que você tem para fazer é ser como o mundo, é ser pecador e está tudo bem. Não é verdade. Deus nunca planejou isso para aquele povo, e Deus nunca planejou isso para o ser humano. Nem ser escravo, nem viver em pecado, isso não é o plano de Deus. E o que acontece com esse povo? No dia que Deus tira o povo de Israel do Egito, no dia seguinte, na hora, né? Eles saem naquela noite, e eles passam a ser livres. No dia seguinte, irmãos, eles não são mais escravos. Mas como é que vai viver a liberdade se eu fui escravo a vida inteira? Se eu só sei ser escravo, se eu só sei trabalhar como escravo? Então Deus tem uma obra para fazer naquele povo, que é transformar a condição deles. Não adianta tirar do Egito e levar para Canaã, porque eles vão continuar vivendo uma vida de escravos, porque é o que eles sabem. Deus precisa mudar o coração. Deus precisa mudar a mentalidade. E é interessante, né, irmãos, que Deus escolhe Moisés, que era israelita. Mas Moisés viveu como escravo? Quem Deus escolhe para liderar o povo? Alguém que tem uma mentalidade de homem livre. Porque Deus quer trazer libertação. E sabe, irmãos, às vezes a gente nasce e vive e assimila certas coisas e não percebe que nós estamos sendo escravizados. E vive nessa mentalidade e não percebe. Então Deus manda, né, seu Filho Jesus Cristo, para mostrar que nós podemos escolher ser livres. E essa é a vida que Deus planejou para todos nós. O que é ser escravo? A palavra do hebraico é ebed. E no grego é doulos, servo, escravo. E no sentido mais assim original da palavra, é alguém que não tem liberdade, que é dominado por uma outra pessoa, ou por uma outra força, ou por uma outra, um outro poder, alguma coisa que ele não controla, ele é dominado por aquilo. Isso é a raiz primária da palavra. Ao ponto de os homens se tornarem propriedades, né? Eles eram vendidos, comprados. E a mentalidade era tão de escravo que a pessoa ficava rendida a ser um objeto de comércio. Imagina, irmãos, que terrível essa condição. Ser escravo é viver na dependência de alguém. Você não é livre, você depende de alguém, você é cativo, subjugado. E é o que acontecia com aquele povo. Quando uma pessoa está dominada por um sentimento, por uma ideia, ela também é dependente e ela também se torna escrava, às vezes, de uma ideia, de um desejo, de uma situação, de uma ambição até. Tem gente que decide que precisa ter algo, e aí a vida dela vira uma escravidão. Enquanto ela não alcança aquilo que ela quer, ela não vive para mais nada. Tem gente que trabalha a vida inteira para conseguir alguma coisa, esquece de viver a vida. Só trabalhou para conseguir aquilo, é escravo daquela ideia, daquele desejo, daquela condição. E apesar de que a escravidão acabou há muito tempo, né, irmãos? Pelo menos a maioria do mundo, né, a escravidão acabou há muito tempo. Muitas pessoas continuam vivendo escravas, ou não? Você não conhece um escravo por aí? Ou uma escrava por aí? Será que eu e você não fomos escravos ou somos escravos de alguma coisa? Acabou há muito tempo, mas muita gente, o que acontece? Continua na mesma mentalidade. Mentalidade que você nasceu. Eu preciso disso, eu preciso ser assim, tem que ser desse jeito. Se eu não casar, não vou ser feliz. Escravo de uma mentalidade que a sociedade impôs. E a pessoa não consegue nem desfrutar de tudo que Deus faz de bom, porque ela está escrava dessa mentalidade. Então, embora, né, a escravidão tenha acabado, muitos de nós pensamos como escravos, vivemos como escravos. Nós temos a semente de Adão, sim, a semente do pecado.
E sabe o que acontece, irmão? Se ninguém contar a verdade para nós vamos continuar escravos. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se ninguém contar a verdade, nós vamos continuar escravos, as pessoas continuam escravas, sem perceber. Infelizes, mas sem perceber que são escravos. Lá em João 8,32 é que fala isso. Mas quando o povo de Israel sai do Egito, e Deus leva o povo para o deserto, Faraó não se conformou, não. Primeiro, por causa das maravilhas que Deus fez no Egito, das obras grandiosas, da praga dos primogênitos, Faraó acabou cedendo. Vão, pelo amor de Deus, sai. Se manda, não aguento mais isso. E eles saem. Só que quando eles estão a poucos dias, a pouca distância, Faraó se arrepende. E ele diz assim, peraí, como é que é o negócio? Todos os nossos escravos foram embora. E nós não temos mais força de trabalho. Pensa, gente, o país faliu mesmo. O Egito até hoje é falido. Amaldiçoado por Deus. Desde que o povo saiu de lá. Imagina você olhar e dizer assim, toda a minha força de trabalho foi embora, não tenho mais como fazer, não tenho mais como conseguir. Quem que vai trabalhar agora? Quem que vai fazer o que eles faziam agora? Faraó não se conforma. A Bíblia fala lá, em Êxodo 14, no versículo 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva. Por que nós deixamos embora os escravos, os servos? Quem que vai servir agora? Eu conheço uma situação parecida, irmãos. Eu conheço o inimigo das nossas almas. Que quando Jesus te liberta, que quando Jesus abre a tua mente, que quando você encontra a salvação, ele não se conforma. Ele não quer que você deixe de servir ao pecado, ao mal. Qual era a vantagem de ser escravo? Nenhuma, irmãos. Qual é a vantagem de ser servo do pecado, do mundo? Nenhuma. Só que o diabo, ele não quer perder você. Sempre vai haver essa guerra. Porque o inimigo, ele não quer que você seja livre. Mas se Cristo te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Amém? E é isso que Deus quer fazer. É por isso que Deus nos dá uma ordem como essa, irmãos. Voltar para a vida de escravo, retroceder, desanimar, se entregar, pelo amor de Deus. Mas o diabo é tão astuto que ele confunde a mente. Então ele está sempre tentando fazer com que você seja escravo de novo. Esse é um ponto claro, que o tempo todo o que ele quer que você seja escravo? Dos sentimentos, das circunstâncias, do que você não tem. Você é mais escravo do que não tem do que tem. O diabo está sempre tentando manipular nossa mente para que nós continuemos vivendo, pensando, agindo e voltemos à escravidão. Faraó saiu para perseguir o povo de Israel e talvez se o povo tivesse se rendido ali, ele dissesse, então vocês voltam a ser escravos. Ou vocês voltam a ser escravos ou vocês vão ser destruídos. É claro que para Faraó era muito mais vantagem que o povo voltasse do que destruir o povo. E o diabo faz esse jogo sujo. Ou você volta a me servir, ou você não vai aguentar. Você vai ser destruído. Seus sentimentos vão se acabar. Você não vai resistir. Se você não voltar à escravidão, você vai ser uma pessoa destruída. Quantas pessoas pensam, se eu não ceder ao vício ou qualquer coisa, eu não vou aguentar, eu vou morrer. Não morre nada. Não morre nada porque Deus tem vida de liberdade para nós. Esse é o propósito de Deus. Então o inimigo está sempre perseguindo, irmãos. Assim como o Faraó saiu no encalço do povo e não queria ceder, o diabo também está sempre perseguindo para que você volte a ser escravo. Ele não quer ver você livre. Por que a nossa caminhada com Cristo acaba tendo essas dificuldades, às vezes altos e baixos? Por quê? Porque está sempre havendo uma perseguição.
Mas nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos tomar uma decisão. Se nós vamos recuar ou se nós vamos avançar. Se nós vamos crer que Deus está nos libertando ou se nós vamos nos subjugar novamente a um sentimento de escravidão. A palavra de Deus mostra que o diabo está sempre ao derredor, bramindo como um leão, vendo a quem possa tragar. O que é isso? Perseguição. Ele está sempre ali, ó, no encalço, para ver se ele consegue te convencer a regredir, a ceder, a olhar para trás. E diante das coisas difíceis que nós vivemos, irmãos, diante das dificuldades da vida, naturais, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então, a gente tem aflições. E diante dessas dificuldades, dessas aflições, é o diabo falar isso para você. Você vai ficar vivendo essa dificuldade, essa aflição. Cadê teu Deus? Não é? Cede, desiste, se entrega, se suicida. Quantas vezes? E quantas pessoas cedem e fazem isso? Por causa que encontram dificuldades, não conseguem ultrapassar, não conseguem crer que Deus os pode fazer livres, e elas cedem. E vão ser escravas de uma mentalidade, de uma palavra, de uma perseguição. Mas, irmãos, o diabo não pode te escravizar. Deixa eu te dar essa boa notícia. Você pode dar um glória a Deus aí? O diabo não pode te escravizar. Porque, como nós citamos João 8,36, diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo me liberta, eu sou verdadeiramente livre. Não é o diabo. O diabo não pode me escravizar. Então, o que acontece? Que muitas vezes a gente ainda se sente subjugado pelas situações. Por que nós nos tornamos escravos muitas vezes, ainda que a gente conheça Deus? Porque a gente não ouve a ordem do Senhor. Porque nós não obedecemos a palavra de Deus que nos manda marchar. Como que a gente se torna escravo de novo? É porque a gente esquece, irmãos. Como a gente esquece fácil, né? Engraçado que se alguém faz alguma coisa para a gente, alguém maltrata, fere, passa 100 anos e você lembra, aquele dia, aquela hora, aquele momento, aquela situação. Mas quando Deus fala para você uma promessa tão gloriosa dessa, faz para você essa promessa. Se Cristo libertar, você verdadeiramente livre, você esquece. Você esquece, né, irmãos? Às vezes você esquece uma coisa boa que alguém te fez. Você esquece um presente que você ganhou. Você esquece o dia que você recebeu aquelas flores tão lindas do seu marido, né, que eu recebi outro dia. O tempo passa, a gente esquece. Aí você reclama, nunca você me deu umas flores. Como nunca? Eu te dei flores. O ano passado, tudo bem, demora, né? Não precisa ser uma vez por ano, pode ser mais frequente. Mas a gente acaba esquecendo as coisas boas, esquece coisas lindas, esquece momentos de alegria, passa às vezes. Mas aquilo que foi ruim, que feriu, uma palavra torta, não precisa ser mais do que isso. Não esquece. Que coração duro que nós temos, irmãos. Que coração duro, que falta de perdão dentro do nosso coração. A gente esquece tão fácil das promessas de Deus, mas não esquece de uma palavra atravessada. O irmão passou por mim e não me olhou. Nunca mais esqueço. Que isso, irmãos? Que coisa, né? Como o nosso coração é duro. Então, o nosso problema é esse. A gente esquece que tem a liberdade de escolher ser livre. Agora, deixa eu te dizer. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós precisamos escolher ser livres. E às vezes nós esquecemos que temos essa liberdade de escolher andar descansados no Senhor. Falei bastante sobre isso na minha classe esses dias, sobre ansiedade. A gente fica ansioso por isso, ansioso por aquilo, ansioso por aquilo. Esquece que a palavra de Deus diz, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E eu dei o exemplo do meu pai. Esses dias eu estava assim,
Realmente eu estava preocupada com algumas coisas. Eu não estava ansiosa, mas eu estava preocupada em resolver isso e aquilo. Meu pai percebeu e chegou assim para mim e falou assim: você está preocupada com o quê? Pai, mãe, é assim, né? E eu até brinquei, dei uma risada, tipo assim, com o quê? Não, estou preocupada com um monte de coisa, não é com uma coisa, são várias. E ele então falou assim comigo de um jeito, dizendo: por que você está preocupada? Eu estou aqui. Meu pai disse isso para mim, eu estou aqui. Sabe, irmãos, a gente esquece que o nosso Deus nos dá a liberdade de escolher, sermos livres. E Ele fala para a gente: por que você está assim? Ansioso, preocupado? Aleluia. Né? Por que você está assim? Eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Eu estou contigo. E nós perdemos essa chance maravilhosa. A gente volta a ser escravo, irmãos, porque a gente não muda de mentalidade. Nós voltamos a ser escravos porque nós não mudamos a nossa mentalidade. A Bíblia fala que nós não temos que tomar forma desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos mudar de mentalidade, irmãos, senão nós vamos voltar a ser escravos sempre. A gente é livre hoje, amanhã a gente esquece. E volta à velha mentalidade e volta a ser escravo. Escravos das preocupações, escravo do que tem que resolver na vida, das contas. É claro que a gente tem que ser honesto e pagar as nossas contas, óbvio. Mas nós não temos que ser escravos de nada, nós temos que ser livres. Como? Se a gente obedece a palavra, confia em Deus, faz o que a Bíblia manda, a gente sabe o que vai acontecer. A Bíblia é um manual de instruções. Liga esse botão aqui, que vai funcionar assim. Aperta ali, que vai funcionar de outro jeito. E a gente não faz. Por quê? Porque esquece que nós temos liberdade de escolher. E porque temos liberdade de escolher, a gente escolhe agir de outro jeito. E volta à velha mentalidade da escravidão. Então, a primeira coisa que Deus precisa fazer para que nós não voltemos a ser escravos é mudar a nossa mentalidade. Eu não preciso voltar ao pecado, irmãos. O pecado jaz à porta, diz a palavra de Deus, mas eu não preciso me subjugar a ele. Eu posso escolher ser livre. Acho tão lindo quando os jovens, hoje, nos nossos dias, dizem: não, eu escolhi ser livre, eu não sou obrigado a ter relações sexuais com a minha namorada, com o meu namorado, porque eu não quero. Não é porque a moda, os dias, o momento, a mídia, o mundo diz que é assim, que é ótimo, que vale a pena, que vai e faz o que dá na sua cabeça. Eu não quero. Eu amo ver um jovem que tem a segurança, a autoridade de dizer: não, eu escolhi não fazer isso. Porque parece uma aberração, né, irmãos, hoje. As pessoas olham as pessoas se posicionando e acham que é uma aberração. Você não pode pensar a sua opinião e dizer assim: não, eu não concordo, eu discordo de você, que é uma aberração, porque você não concorda com a massa, porque você não age como a massa, porque você não vive com os conceitos e os valores desse mundo. Nós somos livres por Deus para escolher viver uma vida de vitória, uma vida correta. Deus não vai te obrigar a viver uma vida correta. Você precisa fazer essa escolha. E você é livre para fazer essa escolha. Ninguém precisa te obrigar a fazer outra escolha qualquer. O diabo usa essa mentalidade que existe para te coagir a voltar à escravidão. Irmão, se eu não for assim, eu não vou ser aceito. Se eu não for assim, não é só jovens não, viu, irmãos? Somos nós adultos. Ah, se eu não me encaixar nesse padrão, eu não sou aceito nesse grupo. Se eu não viver de acordo com essas normas, eu vou ser discriminado. Daí? Daí? O importante é você saber que você está em paz com Deus. Você fez a sua escolha de servir a Deus. E se desencaixou de outro grupo, e daí? O importante é deitar no seu travesseiro. Se você morrer hoje, você sabe que você vai abraçar Jesus daqui a pouquinho. Isso é que nós temos que ter, essa paz, essa segurança, essa firmeza, essa confiança. Porque a vida, é isto. Aquilo que eu estava conversando sexta-feira com meu pai.
Quem disse que é o mais velho que vai morrer primeiro? Quem disse que é assim? Não. Nós precisamos estar firmes nas nossas escolhas com Deus. Então, nós voltamos a ser escravo porque a nossa mentalidade continua sendo de escravo. Nós voltamos a ser escravos, irmãos, porque muitas vezes nós escolhemos o caminho mais fácil. Ou o caminho aparentemente mais fácil. O povo estava lá no deserto, irmãos, super pressionado. Eu concordo. Vinha um exército, eles não tinham nem arma de guerra, irmãos. Vem atrás um exército com carruagens, seus carros, cavalos, homens treinados, um exército poderoso. Na frente deles tem o mar. Não era mais fácil dizer assim, espera aí, faraó, não fica nervoso não, a gente vai voltar. Às vezes, é um caminho aparentemente mais fácil. O povo falou isso. O povo estava quase decidido a desistir. Lá no capítulo 14 mesmo, versículos 11 e 12, diz assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios, meu Deus, do que morrermos neste deserto. O povo estava quase decidido a dizer, sabe, Moisés, você trouxe a gente para passar esse perrengue, nós preferimos voltar lá e ficar lá no Egito. As pressões vêm sobre nós e às vezes nós voltamos à escravidão, porque nós achamos que é melhor pegar o caminho mais fácil. Não é o que Deus falou para eles. Não foi a ordem que Deus deu. Deus não disse assim, bom, gente, desculpa, trouxe vocês até aqui foi tudo bem, né? Tudo que nós vivemos até aqui foi ótimo. Mas, como o mar está na frente de vocês e atrás vem Faraó, ficou apertada a situação, está meio sem saída, faz o seguinte, volta. Daqui a uns anos a gente pensa um outro jeito de tirar vocês de lá. Esse é o Deus que você conhece? E por que diante das dificuldades e das pressões, muitas vezes você diz assim, não vai ter jeito, na frente tem o mar, atrás vem Faraó, vamos voltar, vamos esperar, acho que Deus não vai me dar livramento agora, deixa outra hora ele dar um jeito nessa situação. Para com isso, para de ser escravo. Para de ter mentalidade de escravo. Para de achar que o caminho mais fácil é o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que Deus aponta para você. O melhor caminho é aquele que Deus abre para você. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que no deserto Ele vai abrir caminho. Lembram do texto que o Senhor nos deu há 2 anos atrás? Eis que faço coisa nova, porventura não o percebeis? Eis que farei caminho no deserto, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Aonde Deus vai abrir caminho? No deserto. Não é escolhendo o caminho mais fácil que nós vamos estar livres, mas é escolhendo o caminho que Deus aponta para nós. Se os israelitas tivessem voltado, as consequências seriam drásticas, irmãos. Eles iam perder tudo que as promessas de Deus tinha, todas as promessas que Deus tinha para eles. Eles iam perder as experiências de ver o poder de Deus, de conhecer quem era o seu Deus verdadeiramente. A verdade, irmãos, é que a gente precisa se esforçar. Não pensa que Deus fala para a gente, marche. E você fala assim, tá bom. E tudo vai bem. Nós temos que nos esforçar. Diante deles, irmãos, estava o mar. E eu já falei isso aqui outro dia. Você já imaginou? Ainda que o mar se abriu. Não é fácil passar naquele meio, hein? Pensa bem. E se aquele negócio fecha antes da hora? E eu estou lá. Porque na cabeça da gente passa tudo, né? Na hora que você está passando pelas dificuldades. Quando Deus está fazendo o sobrenatural, você fica olhando e falando, meu Deus. Só depois é que você olha e fala assim, uau, como funcionou, como foi perfeito, como foi super especial o que Deus fez.
nós precisamos nos esforçar e não escolher o caminho mais fácil. Você está entendendo essa palavra? Porque o esforço, a marcha, o ir adiante, garante a nossa liberdade. Garante a nossa liberdade. Deus nos livra. Deus tirou o povo do Egito. Mas se eles tivessem esmorecido ali na praia, acabava a história ali. Deus deu uma ordem, marchem, continuem. Se eles tivessem cedido à pressão, acabou a história da libertação do povo de Israel. E é assim que acontece na nossa vida, a gente cede às pressões, acaba a história de vitória na nossa vida. Porque ceder parece mais fácil, mas a gente paga um alto preço quando a gente cede, irmãos. Em qualquer situação, vou te falar de coisas banais. Talvez você fosse escravo da mentira. Porque mentira é um negócio assim que eu nunca vi, né? É uma praga que empesteou o mundo. E parece que mentir é natural. Diz que eu não estou. Fala que eu estou numa reunião. Tudo isso é mentira, gente. Parece que é tão natural fazer isso no escritório. Hoje eu falei na minha classe também. Vem uma pessoa pedir dinheiro na rua. E nós sabemos que não é para dar dinheiro, né? A gente pode dar comida, fazer um bem, orar, falar de Jesus, até oferecer um emprego, mas não é para dar dinheiro. E o que a gente fala para a pessoa? Eu não tenho. É mentira, né, irmãos? Porque a gente sempre tem um... Né? Pode ser que você não tenha trocado, como eu falei, né? Você não vai dar R$100 para a pessoa. Eu não tenho trocado, mas não é para dar dinheiro. Então, você não precisa falar, eu não tenho, porque se você tivesse, você ia dar? Não. Então, o que você tem que falar? Olha, meu querido, eu não tenho ouro nem prata. Né? Não pode falar isso porque você tem. Mas, eu não dou dinheiro. Eu não posso dar dinheiro. Eu fui instruída, eu já falei isso muitas vezes, olha, eu fui instruída a não dar dinheiro. Você quer comida? Você quer comer ali, né? Quantos de nós já fomos ali e pagamos comida aqui nessa esquina? Quantas vezes, irmãos? Mas dizer eu não tenho? Não parece que não tem problema nenhum? Que é uma mentira? Não é mentira, né? É sim. E nós fomos escravos da mentira durante muitos anos na nossa vida e nós acostumamos com essa mentalidade, que é tudo normal. Não vai, é uma mentirinha, como é que falam? Não, uma mentirinha saudável, uma mentirinha que nunca faz mal para ninguém, é? Sabe que você vai para o inferno com essa mentirinha? Nós fomos libertos, Jesus nos libertou, e eu vou continuar mentindo? Porque parece mais fácil diante de uma pressão? Porque em vez de enfrentar a verdade e às vezes enfrentar uma situação um pouco constrangedora, desagradável, é mais fácil mentir? Olha como a gente volta a ser escravo qualquer hora, qualquer dia. Sabe por quê? Porque nós achamos que o caminho mais fácil é o melhor caminho. E não é. Quando Deus fala para o povo, marcha, não era fácil. Mas esse sim era o melhor caminho. Era o caminho de enfrentar. Irmãos, enquanto você não enfrenta situações na sua vida, elas vão continuar te perseguindo. Se eles voltassem, não enfrentassem o mar, não enfrentassem, não obedecessem a ordem de Deus, eles iam continuar subjugados, provavelmente não sairiam mais de lá. Então, Deus quer que nós nos esforcemos no caminho. Irmãos, nós voltamos à escravidão, muitas vezes, porque nós nos colocamos debaixo da escravidão. A palavra de Deus lá em Gálatas 5:1 diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Quem que se põe no jugo da servidão? Nós. O inimigo, ele está sempre perseguindo, mas quem que se coloca debaixo de servidão? Quem que se coloca debaixo de escravidão? Nós. Está escrito aqui, a palavra usada aqui nesse texto, é uma palavra grega que é enekeste.
Sabe o que ela significa? Ela significa ser apanhado, ficar numa armadilha. Irmãos, quem fica na armadilha é porque quer ser apanhado. A gente volta a ser escravo porque a gente brinca com as armadilhas de Satanás. A gente brinca com as situações que podem nos escravizar. O que está dizendo aqui, fica esperto, não vai voltar a ser apanhado nas mesmas coisas que você já foi apanhado outras vezes. Não vai ficar se colocando numa armadilha, como você se colocava antes nas armadilhas de Satanás. Porque, é claro, eu era alcoólatra. Aí eu fui liberto, não bebo mais. Aí todo dia eu sento na mesa, na roda dos escarnecedores. Todo mundo bebe e eu fico lá. Irmãos, vai ficando na armadilha, vai. Vai ficando na armadilha que uma hora você vai ser pego. Essa palavra é: não volte a se colocar na armadilha. Não volte a ser apanhado. É você que tem que sair. Porque o papel do inimigo qual é? O tempo todo perseguir, colocar armadilhas. Sabe uma brincadeira que o povo de Israel fazia e que trouxe para eles grande prejuízo? A murmuração. Sabe por quê, irmãos? Lá no deserto, lá no Egito, eles reclamavam muito. Somos escravos. Tanto reclamaram, queixaram, clamaram, que Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo lá. Eles saíram, não eram mais escravos, mas eles tinham o costume de reclamar. E no deserto eles continuavam reclamando de tudo. Reclamavam de Moisés, de Arão, da terra, do ar, do céu, da água, do sol, do calor, do frio. Reclamavam o tempo todo. Leia, você vai ver quantas vezes o povo murmurou. O que eles estavam fazendo? Eles estavam brincando com a armadilha da murmuração. Porque a armadilha da murmuração faz o seu coração desanimar e você retrocede. Quando você está numa situação difícil e você começa a entrar na armadilha da murmuração. Ai, ó céus, ó vida, né? Ó desgraça, ó inferno, né? Não tem? Você começa essa coisa de queixar. O que vai acontecer? Você vai se convencer que a vida é uma desgraça e você vai desistir. Você vai desanimar. E o povo entrou nessa armadilha da murmuração. E o que aconteceu com aquela primeira geração de libertos? Morreu no deserto, ninguém entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque ficaram brincando com as armadilhas de Satanás. Você já viu uma ratoeira? Antigamente, não sei se ainda usa essa ratoeira, era uma tabuinha assim, né? Com uma o que é aquilo? Uma haste, né? E uma mola e uma alavanca que mantinha aquela haste aberta. Mas a mola sempre ia fazer ela fechar, se tirasse a haste. Aí o que fazia? Punha um queijinho pertinho da haste. Quando o ratinho pegava o queijinho, a haste saía e baixava a alavanca e o ratinho era pego, para não dizer esmagado. Armadilha é isso, irmãos. Parece que o que tem ali é bom para você. E aí você fica, né? Agora, se você é um rato esperto, né? Se você é um rato vivo, né? Você não vai ficar querendo aquele queijo, irmãos. Você não vai comer aquele, você come o que está no armário, mas você não come o que está na ratoeira. E tem muito rato esperto, né? Que vai lá, continua comendo a comidinha e tal da casa e não cai na ratoeira. Por quê? Porque ele é esperto. Nós temos que aprender a viver livres, irmãos. Deus nos deu essa capacidade. Se você ficar brincando com os vícios, com os pecados, se você ficar brincando com a depressão, como assim, pastora, brincando com a depressão? Autopiedade. Fica brincando com a autopiedade que você vai ver que você vai entrar numa depressão profunda e não vai sair de lá mais. A ratoeira vai te pegar.
Eu devia ter feito um efeito sonoro hoje de ratoeira, né? A ratoeira vai te pegar, pá! Né? Fica esperto. Fica brincando com a murmuração. Fica brincando olha, sabe uma brincadeira boa para você brincar e ser pego na ratoeira? Fica no Facebook vendo os amores do passado. Vai brincando. Você vai ver se a ratoeira vai te pegar ou não. A gente volta a ser escravo porque nós nos subjugamos à escravidão. É verdade, irmãos. Tudo, sabe, o nosso dia a dia está cheio de armadilhas. Mas nós temos que tomar a decisão de viver livres. Amém? A melhor maneira de permanecer livre é marchar. É seguir em frente. Essa é a melhor maneira de você ser verdadeiramente livre. E aquele que é livre conhece a verdade o liberta e vai permanecer livre para sempre quando faz o que Deus mandou. Deus sabia, irmãos, que se o povo ficasse ali, à beira-mar, eles iam acabar cedendo a Faraó. O medo. Né? Às vezes você larga um trabalho, um emprego, porque você sabia que não estava certo, que não era bom aquilo. Aí o medo de que não vai te sustentar, de que Deus vai deixar faltar, de que não vai acontecer, você vai, volta e se sujeita aos mesmos erros. A melhor maneira de você não voltar a ser escravo é seguir em frente. Deus sabia, se o povo ficasse ali, eles iam acabar cedendo a Faraó, iam voltar para o Egito. Então Deus fala para eles, marchem. Marcha para onde, Deus? Tem água na nossa frente. Marcha, não olha para as circunstâncias, segue em frente, faça a sua parte. Sabe qual é a sua parte? Seguir em frente, fazer aquilo que é possível, como nós falamos hoje. Vai, continua, segue, porque o sobrenatural quem vai fazer é Deus. O impossível quem vai fazer é Deus. Aquilo que é possível, Deus manda nós fazermos e nós temos que obedecer. Porque se nós não obedecermos é falta de fé. Se Deus manda você marchar e você não vai, é porque você não acredita que Ele vai abrir o mar. Se Deus manda você seguir e você não segue, é porque você não acredita que Ele tem um caminho aplainado na sua frente. Deus dá uma ordem para eles, marchem. Do hebraico, essa palavra, anaka. Marcha. Sabe, essas palavras significam arrancar para fora, extrair, puxar. Mas não era o povo que tinha que marchar? Aí a gente pensa, Deus é que estava arrancando. Não, eles tinham que ter a força, arrancar de dentro de si a força de dar o primeiro passo. Porque marchar é isso. Marchar não é passear, irmãos. Marchar não é... Como é que era a musiquinha que ela cantava? A Chapeuzinho? Pela estrada fora eu vou bem... É porque o lobo estava por ali, né, irmãos? Mas marchar não é cantarolar, não é caminhar, não é passear, não é se expor. Marchar é arrancar de dentro, pegar a força que vem do braço do Senhor e dizer, Senhor, na tua força e no teu poder eu vou dar o próximo passo. E eu vou dar o próximo passo. E eu vou dar o próximo passo. Você já viu o soldado marchar assim? Está fora do exército, né, irmãos? Vai levar uma corça do capitão. Sabe que o negócio é bravo no exército, né? Esses dias eles estavam contando lá em casa, né, quando se apresenta para o exército, né, para ser livre ou não, ou para ir para o CPOR e tal. E eles estavam contando o que os moços passavam. Não vou nem contar aqui, porque eles são terríveis. Agora, olha para um exército marchando. Vê se eles não marcham com força. Força! Eu não sei marchar muito bem, mas eu sei que é por aí. Tem que marchar. Arranca. Vai. Tira para fora. Extrai. Eu pensei já logo em extrair dente, né, irmãos? Já me deu uma vontade. Porque pensa...
Sabe, eu fiquei pensando de verdade, quando eu vi que a palavra significava extrair, logo me veio extrair dente. Que na verdade a palavra científica correta é exodontia. Tirar o dente para fora. Por mais fácil que seja uma exodontia, uma extração, sempre é um ato violento. Sempre é violento. E principalmente para quem está perdendo o dente. Para quem faz, não. Para mim, por exemplo, é uma delícia. Mas para quem está perdendo, é sempre um ato violento. É horrível pensar, né? Puxa, vou perder uma parte, vou perder. É muito chato. Sabe, Deus estava fazendo com o povo de Israel, era um tratamento de choque, irmãos. Sai da inércia, marcha. Você passou tantos anos lá com essa mentalidade, agora você precisa ter uma atitude radical. Sai da inércia, sai do comodismo, sai da mesma mentalidade. Saia de escolher sempre o caminho mais fácil. Escolhe enfrentar. Escolhe assumir a sua fé. Escolhe declarar a tua liberdade. Escolhe ser de Jesus para valer. É preciso marchar. Deus dá uma ordem. Deus não dá uma opção. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo, diga aos filhos de Israel que marchem. Vamos, é com violência. Dá o próximo passo. E é isso que Deus quer de nós, do seu povo, da sua igreja, nos nossos dias. Que nós saiamos da mesma mentalidade do mundo, que nós saiamos do nosso comodismo, que nós deixemos a inércia de lado. Deus precisa que nós demos o primeiro passo. E Ele vai abrir o mar. Ele promete que Ele abre o mar, irmãos. A ordem é marche. Agora, quem deu o livramento para o povo de Israel? Deus. Mas quem marchou? O povo. Quem abriu o mar? Deus. Mas quem estendeu a mão e a vara? Quem estancou a hemorragia daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há quantos anos? Quem? Jesus. Mas quem se espremeu no meio da multidão? Foi a mulher. Sabe? Nós precisamos obedecer a ordem de Deus. Nós precisamos dar o próximo passo. Quem derrubou as muralhas de Jericó? Quem derrubou? Quem rodeou? O povo. Quem andou em volta? Seguindo a ordem de Deus? O povo. Quem derrubou a muralha foi Deus. Sabe, nós precisamos aprender a obedecer e saber que Deus vai fazer. Deus vai fazer. É a única maneira de você não voltar à escravidão. É você seguir em frente, obedecendo às ordens de que Deus nos dá. Eu acho interessante, né, irmãos? Quem desafiou os profetas de Baal? Quem desafiou foi Deus? Foi Elias? Quem mandou fogo do céu? Deus. Você vai ler a Bíblia inteira e você vai ver alguém obedecendo e Deus agindo. Alguém confiando e Deus agindo. Alguém decidindo enfrentar por causa de Deus e Deus agindo. Pega toda a palavra e você vai ver que a única maneira de você não voltar a ser escravo é marchar, é seguir em frente. Isso não quer dizer que a gente ajuda Deus a fazer milagre, porque Deus não precisa. Nós nos ajudamos a nós mesmos. Quando nós tomamos, uma atitude, quando nós damos o próximo passo, a gente não se coloca mais na posição de escravo, a gente se coloca na posição de livre. A gente diz, espera aí, ó. Porque o povo, irmãos, não falou para Faraó assim, Faraó, um minutinho, fica aí, nós vamos entrar aqui, nós vamos dar uma marchadinha aqui no mar, uma andadinha aqui no mar, depois você vem atrás. Irmãos, não dá para você falar para o diabo, fica aí, segura aí, que eu primeiro vou pensar aqui um pouco, tal, depois você vem me atazanar, agora não.
A hora que Deus manda é obedecer. E essa é a maneira de você ser liberto e de você chegar na terra prometida, nas suas promessas. Então, toma uma atitude. Use as armas que você tem. Você tem o nome de Jesus. Você tem a oração. Você tem o jejum. Você tem tudo que Deus colocou nas suas mãos, a fé. Se Deus está mandando você marchar, segue em frente. O que Deus está falando para nós é, segue, prossiga, não desista. Não é tempo de parar, é tempo de avançar. Então faça a força que for necessária, mas avança, marcha e chega lá onde Deus quer. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Quantas vezes o diabo tem tentado enganar o povo que é o povo do Senhor. Porque o mundo jaz no maligno, mas aqueles que são teus, aqueles que te amam, aqueles que desejam te obedecer. Ainda que erremos às vezes, mas alguém que deseja fazer a tua vontade, Pai. O diabo muitas vezes tem tentado nos escravizar de novo. Nos enganar, mostrando que a escravidão não era tão ruim, como o povo dizia. Ah, lá no Egito era melhor do que estar aqui. Como é possível preferir a escravidão do que a liberdade? Como é possível? Deus muda a nossa mentalidade nessa noite. Tudo aquilo que parecia normal, natural, comum, que nós possamos enxergar pelos olhos da palavra e percebemos que nós somos livres para escolher diferente. Nós somos livres para escolher a tua vontade, Pai. Deus nos dá força para escolhermos o caminho certo, aquele que o Senhor aponta, a ordem que o Senhor dá, e não as facilidades, não o comodismo. Não as situações mais convidativas, mas que nós possamos enfrentar com todo o nosso ser, com toda a força necessária. Que nós não brinquemos com as armadilhas de Satanás, Senhor. Mas que nós tomemos uma decisão hoje de seguir em frente. Toma a mão do teu povo hoje aqui, Senhor. E ajuda, conduz, guia. Tira o medo do nosso coração, tira a covardia, tira a timidez. E nos dá força para marchar, para seguir em frente, Pai. Numa vida de fidelidade a Deus. Numa vida de fidelidade à santidade. Uma vida de fidelidade à palavra de Deus. Toma nossas mãos hoje, Pai, e nos conduz por um caminho aplainado. Mas nos dá a coragem de dar o primeiro passo, Senhor. Move nossos pés. Move nosso coração. Muda nosso estado, muda nossa condição. Não queremos viver mais, ainda que livres, com a mentalidade de escravo, Senhor. Conduz o teu povo em liberdade para vencer o pecado, para vencer a morte, o mal, as trevas. Conduz o teu povo em liberdade, Senhor, para que possamos vencer as tentações. Ó Espírito de Deus, sonda e conhece o nosso coração nessa noite. Eis-nos aqui diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa mudar as nossas intenções, a intenção do nosso coração. Porque se nós obedecermos, se nós decidirmos fazer o que é certo, nós temos certeza que o Senhor vai abrir o mar. Nós temos certeza que o Senhor vai abrir caminho onde não tem caminho. Que o Senhor vai abrir portas onde não há portas. Que o Senhor vai fazer milagres onde a capacidade humana não alcança, Senhor. O Senhor vai agir no sobrenatural. O Senhor vai mover o sobrenatural. Deus, dá fé. Fé nos nossos corações. Acrescenta fé nessa noite para marchar, meu Deus. Quantos de nós começamos bem e acabamos mal? Quantos de nós tomamos a boa decisão de conhecer a Cristo e acabamos cedendo às pressões do nosso meio, do nosso convívio? Tem misericórdia, Pai.
Dá-nos coragem nessa noite, uma coragem como nós nunca tivemos antes, de tomar atitudes na nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, que não hajam covardes aqui, Senhor, porque a Tua palavra fala que os covardes não entrarão, não herdarão, não conhecerão o reino dos céus. É por isso que a ordem é marchem. Os covardes não chegariam do outro lado. É preciso ter coragem, Senhor. Dá-nos essa coragem, com confiança e fé no Senhor. Ainda que não tenhamos forças, que possamos nos amparar na força do Senhor e tomarmos uma atitude. Deus, eu sei que o Senhor está falando aqui nesse lugar. Quantas coisas paradas na nossa vida que precisam de uma atitude, Senhor. Que nós possamos decidir hoje e o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que as promessas que o Senhor tem para estas pessoas aqui, para cada um nesse lugar, possam se cumprir, Pai. Que na obediência nós vejamos os céus abertos sobre nós, Pai. Cumpre as Tuas promessas. Traz vida, traz restauração de vida, restauração dos lares, dos casamentos. Traz saúde para o Teu povo, Pai. Traz alegria, paz. Porque a nossa alegria vem do Espírito, a nossa paz vem de Deus, não depende das circunstâncias. Traz, Pai, sobre o Teu povo uma paz que excede o entendimento. Pela confiança de andarmos segundo as Tuas palavras, Senhor. Levanta o Teu povo nessa noite com ânimo, coragem, Pai. Levanta o Teu povo nessa noite com confiança de que o Senhor está cuidando de tudo. Que o Senhor está na frente e na retaguarda. Que o Senhor é nosso general em chefe. Que o Senhor é a força da nossa vida, meu Deus. Renova, renova, renova a força do Teu povo. Que ao enfrentarmos as mesmas situações amanhã, nós possamos estar diferentes. Ainda que as situações sejam as mesmas. Nós possamos ser outras pessoas, aquelas guiadas pelo Espírito Santo de Deus, na decisão de marchar. Eu abençoo a Tua igreja nessa noite com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém.